Falando de saúde, sinusite é o assunto de hoje por aqui, tá? E aqui no estúdio, quem tira as nossas dúvidas é a doutora Edinara Rodrigues. Chegaram várias dúvidas, inclusive, no WhatsApp do Mulher Demais, doutora. E a Juliene de Santa Rita, por exemplo, pergunta qual o exame que pode diagnosticar a sinusite e também diferir, né, se é de fato uma sinusite, uma rinite, uma alergia. Qual é esse exame, doutora? Então, o diagnóstico clínico é imprescindível, né? Os sintomas, a rinite, o paciente vai ter aquele espirro, né? Que é o prurido nasal, a coceira, aquela rinorreia hialina, aquela coriza transparente, por vezes a obstrução. A sinusite, o paciente vai ter dor em peso, a secreção que fica mais espessa, amarelada ou esverdeada. O paciente vai ter aquela sensação de peso na cabeça, dor de cabeça. A hiposmia, que é a falta de olfato, né? Às vezes pode vir com tosse, então os sintomas são mais exacerbados. Às vezes a gente utiliza também de uma endoscopia nasal, que é um aparelho que nós temos no consultório, ou às vezes a tomografia de seios da face, quando necessário, quando a gente tem dúvidas, ou para saber se quais são os seios da face acometidos, se existe outra doença por trás, se um pólipo, uma polipose nasal. A doutora Edinara já citou pra gente vários sintomas, né? A nossa telespectadora Rochelle, que mora no Etel Santiago, falou que tem sinusite, que a cabeça dói muito, que tem enxaqueca crônica, secreção na face. Ela diz que todos os dias sente dor de cabeça, que não pode nem sentir cheiro de perfume forte, por exemplo, cheiro de nada. Viver desse jeito, sem condições, né, doutora? Como é que fica essa situação e o que é que ela pode fazer nesse caso? Não tem qualidade de vida, né? De forma alguma. Até o sono fica prejudicado. Então, assim, o paciente, ele precisa procurar um atendimento médico, tá? Para um tratamento adequado. De fato, a lavagem nasal é importante. Diariamente, e evitar, doutora, a lavagem? Diariamente, tá? Quando o paciente já tem aquela secreção mais espessa, pode fazer até 3 vezes, 4 vezes. Não existe contraindicação para lavagem nasal. Tá? Então, assim, é importante essa lavagem, é importante procurar um médico especialista para saber o que pode estar acontecendo, né? Se é só uma enxaqueca que pode estar gerando isso, ou se realmente, de fato, é a sinusite. Então, se for uma sinusite, precisa de tratamento. Algumas vezes pode ser que ela tenha um desvio de septo, né? Para estar tendo essa recorrência. Então, é necessário procurar o atendimento para a gente avaliar de forma adequada. Certinho. Mais uma dúvida aqui, nossa telespectadora não se identificou, deixa eu ver aqui no WhatsApp. É a Kátia. Ela disse que tem sinusite também há bastante tempo e disse que perdeu até o olfato. Quer saber se isso é normal, doutora? Se tem como recuperar também, né? Algumas vezes sim, algumas vezes pode sim recuperar. Existe uma região do nariz, na base nasal, né? Que é uma placazinha que existem várias células, nervos, né? Que são responsáveis pelo nosso olfato. Tá? Então, a partícula ali, seja do perfume, do café, os cheiros, né? As partículas que geram o cheiro, o olfato, elas vão ali até a nossa placazinha nasal, placa olfatória, e vão gerar essa sensação, o cheiro, né? O olfato da gente. E quando essas células elas estão inflamadas, existe um processo inflamatório, seja crônico ou agudo, pode sim gerar essa hiposmia ou anosmia, que é a falta de cheiro. Lavagem nasal, corticoides tópicos nasais, podem sim voltar fazendo um tratamento correto, o paciente pode sim voltar a sentir o cheiro novamente. Algumas vezes pode ficar por mais tempo ou não ter mais o olfato, mas não é o comum. Tá? Na maioria das vezes recupera sim. Muito bem. A pergunta agora é do Edmilson Araújo. Estamos falando sobre sinusite e ele pergunta se pode ser uma consequência da sinusite zumbidos no ouvido. Ele disse que já sofre há 7 anos com esse tipo de situação, doutora. Muito interessante. Gostei muito da pergunta dele. Olha só. Nossa via aérea, tá? A nossa face, ela é completamente, digamos, interligada. Então, o nosso nariz, a partir do momento que a gente sente o cheiro, a gente vai levar o ar até o ouvido através de uma tuba auditiva. Se existe secreção no nariz, pode sim gerar também secreção nessa tuba auditiva, secreção na orelha média, na cavidade do ouvido, né? Na orelha média do ouvido, gerando secreção. E essa secreção vai gerar uma perda de audição, uma perda de condução do som, né? O som é uma onda mecânica e vai gerar uma perda de audição. Se existe a perda, muitas vezes pode acontecer como um sintoma o zumbido.
tá? Então é muito comum também um paciente que está ali cheio de secreção no ouvido por conta da sinusite vir a ter perda de audição momentânea, né? Tratando, volta novamente a audição e pode gerar o zumbido. Muito bem. Foram vários relatos aqui no WhatsApp do Mulher Demais, especialmente nessa época do ano, né, doutora? Esse vai e volta de chuva, um calor, daqui a pouco um clima mais ameno. E a Wanda trouxe aqui a pergunta de milhões. Sinusite tem cura, doutora? E aí, tem, não tem? Tanto a rinite, né, como a sinusite, digamos que não existe uma cura, mas existe um controle, o paciente consegue sim conviver bem, fazendo um tratamento adequado, né? Não só usando aqueles remédios de urgência, mas fazendo um tratamento que muitas vezes pode ser até anual, né? Existem aí para alguns quadros de sinusite alérgica, por exemplo, o paciente pode tomar mão da imunoterapia, que como são vacinas. Então, vamos supor que o paciente tenha alergia aí a ácaros. Ácaro é um animal, né, um bicho que não deveria ter tantos sintomas exacerbados, mas algumas pessoas têm sintomas exacerbados quando entra naquele quarto com mofo, ou aquele quarto com travesseiro, né, que está antigo, poeira, vai varrer a casa, né, começa a ter aquele processo alérgico. Então, se a gente faz o teste alérgico, né, seja o prick teste ou o rash, e evidencia que o paciente tem uma alergia a pelo de cachorro, gato, um ácaro, um mofo, enfim, tem uma alergia a crustáceos, enfim. Seja qual for a alergia, existem as vacinas, né, a imunoterapia específica para aquele tipo de alérgeno. E o paciente consegue viver bem, né, conviver bem com aquela alergia, né? Existem alguns relatos de pacientes, eu tinha alergia ao meu cachorro e não sabia o que fazer, eu não ia doar o meu cachorro, enfim. E aí faz a imunoterapia e consegue conviver bem com aquele animal que ele tanto ama. Em qual caso, né, e dentre as formas de tratamento, a cirurgia também pode ser indicada, doutora? Pronto. O quadro do paciente que tem pólipo nasal, polipose nasal, que é uma doença crônica, um desvio de septo, por exemplo, realizando a cirurgia de septoplastia, colocando aquele septo mais centrado, o paciente diminui os sintomas ou até pode sim, no caso do desvio de septo, vir a ter cura. O paciente que tem um desvio de septo muito tortuoso, que coloca o septozinho centrado, ele vai deixar de ter aquela obstrução de repetição. O paciente que tem os cornetos nasais, que são aquelas conchas, né, que as pessoas normalmente chamam de cartuchos. Se a gente realiza uma cirurgia para diminuir esses cornetos, ele pode sim ter uma vida bem saudável, né, e ter uma qualidade de vida. O paciente que realiza a sinusectomia, que são as aberturas dos ossos dos seios da face, também pode vir a ter uma melhora significativa dos sintomas, né? A gente não diz cura, mas convive bem com os sintomas sim e convive sem sintomas por muito tempo. Certinho. Doutora, muito obrigada pela sua Obrigada participação, a todos. Obrigada, viu? Paulinha. Até a próxima e boa semana. Obrigada.